Alunos do primeiro ano, professora espera que vocês estejam todos bem. E vamos prosseguir as nossas aulas por esse modo agora, tá? Hoje a gente vai retomar literatura na apostila 2. A literatura, ela vai trabalhar, mostrar para vocês os gêneros literários. Os gêneros literários e também de acordo com a divisão aristotélica, tá bom? Vamos com coragem, tá bom? Então vamos nós aí. Olha só, para vocês perceberem quem foi Aristóteles, e eu tenho certeza que vocês também, em aulas de história, vocês já ouviram falar desse grande educador e filósofo grego, né? Ele nasceu entre 384 e 322 antes de Cristo, tá? E foi ele, com toda a sua capacidade, que ele distinguiu, né, com todas aquelas produções que havia na época, os três gêneros literários, com base no quê? Na análise das diferentes maneiras de imitação, tá certo? Olha, três gêneros literários. E olha só, a importância desse feito de Aristóteles. Ele sempre houve no nosso meio, e há séculos atrás, uma constante, e chega até hoje. Para confirmar ou para contestar a base de todas as reflexões literárias, é a classificação aristotélica. Não adianta, tá bom? Você pode contestar, você pode confirmar uma outra base, mas sempre vamos seguir o quê? Os gêneros literários classificados por Aristóteles. E olha só, como que ele fez? Ele dividiu o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. No gênero lírico, você vai ter as poesias. No épico, você tem os textos narrativos que conta grandes feitos da humanidade, não é? E o gênero dramático, que foi feito especialmente para ser o quê? Representado, tá bom? Então tá. Olha só, vamos entender os gêneros literários primeiramente numa definição. São as divisões feitas em obras literárias de acordo com as suas características, né? Que características são essas? Formais, comuns a todos. E pegou agrupando-as segundo o quê? Critérios contextuais e outros. E uma coisa para vocês prestarem atenção também, nós estamos falando do comecinho lá na Grécia clássica, onde os textos eram escritos ainda em versos, tá? Tudo era escrito em versos, não existia texto em parágrafos, né? Tá certo? Não existia, ou como a gente chama, texto em prosa, tá? E eles dividiam-se em três gêneros e representavam as manifestações literárias do povo da época, tá bom? Só que tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Esses gêneros líricos, eles não são moldes fixos, tá bom? Eles são para a gente tomar como base e para formar o nosso pensamento, para nós expressarmos a nossa realidade e tudo que está à nossa volta. Mas ele não é um molde fixo. Eu vou adequá-lo às minhas necessidades. Ou os escritores o fazem por nós, tá bom? Então vamos lá. Olha só, na divisão aristotélica que nós temos para estudar na sua apostila, ó, a apostila 2 da página 4 até a página 10, tá? Vocês vão trabalhar. Eu recomendo que vocês, recebendo a apostila, vocês deem uma passada nessas páginas. E eu peço a vocês também o seguinte: essas matérias que nós professores estamos passando para vocês, vocês passem isso para o caderno, porque então também vai ser um modo de nós o quê? Avaliá-los, né? E depois pedir essa matéria toda num possível momento com uma prova, tá? Uma avaliação, tá? Então tomem cuidado com isso. A divisão aristotélica. Eu tenho 3 momentos para essa divisão. A primeira é o meu gênero épico. São as famosas epopeias. O que é uma epopeia que trata o gênero épico? É uma narrativa de feitos heróicos e grandiosos, de povos e nações, tá certo? Então, os povos já estavam fazendo muita coisa interessante e isso precisava ir para o papel, tá?
Nesse gênero épico aparecem elementos lendários, né? Aqueles personagens que são lendas e os mitológicos, tá bom? Olha só, qual é a característica importante de uma epopeia? A aventura de herói e as suas façanhas guerreiras, de homens com histórias de povos e civilizações. Então, segundo Aristóteles, era a imitação de homens superiores em verso, tá bom? E a característica desse poema épico, gente, é poema narrativo. Se eu vou contar uma coisa que uma pessoa fez, eu vou utilizar, óbvio, a terceira pessoa. E olha só, naquela época, tudo era aquelas divisões eram feitas em cantos, tá certo? Então, e não em capítulos, ok? Os autores mais importantes daquela época, da Grécia clássica, tá bom? Nós estamos na Grécia ainda, tá? Ó, autores e obras. Já ouviram falar de Homero? Já ouviram falar de Virgílio? Então esses são os expoentes daquela época. Você tem, em Homero, você tem a Ilíada, onde o personagem mais importante era o Aquiles, que participou da Guerra de Troia, tá? Depois você tem uma outra obra do Homero, que é a Odisseia, que o personagem principal é Ulisses, né? Voltando da Guerra de Troia na ilha de Ítaca, tá? E o outro autor, né, muito importante nessa época, que escreveu epopeias, foi quem? O Virgílio, que escreveu Eneida, onde o personagem principal é Enéas, e os seus descendentes foram os fundadores da cidade de Roma. Olha que coisa interessante, olha só. Só para lembrá-los, eu acho que vocês já assistiram Noé, Gladiador. Já assistiram Coração Valente, Troia, né, com o Brad Pitt, 300, onde tem até um ator brasileiro participando, e Spartacus. Esses filmes são filmes que demonstram para vocês o tipo de filme que o tipo de história que são as epopeias, tá certo? Se vocês procurarem algum desses na Netflix ou em canais que de vez em quando passem, vocês vão estar assistindo o quê? Filmes que retratam verdadeiras epopeias, ok? Olha só, quando chegar nessa época, mais para frente em escolas literárias, você vai ver que um dos grandes épicos que nós temos na língua portuguesa, tá bom? Na língua portuguesa, foi Camões, que escreveu os Lusíadas, os grandes feitos do povo português, tá certo? E aqui no nosso Brasil, nós temos um grande escritor também, que foi Gonçalves Dias, que escreveu Ijuca Pirama, tá certo? Então, todo mundo tem a sua epopeia preferida. Olha só, agora aqui eu vou mostrar para vocês um quadro muito interessante que é do Jacques Louis, Os Amores de Helena e de Paris. Olha que lindo, retratando lá a Helena e o Paris, tá bom? A Helena era a famosa esposa de Menelau. Quem foi o Menelau? O rei de Esparta, e ela foi considerada, na época, a mulher mais bela do mundo, tá bom? E ele, quem era o Menelau? Ele era filho mais novo de Príamo, que era o rei de Troia. O Paris, que apareceu, né, perdidão aí, raptou Helena durante a ausência do Menelau, dando origem à famosa Guerra de Troia. E essa Guerra de Troia inspirou a obra Ilíada, tá? De Homero, tá bom? E olha só, aqui vocês têm um quadro, tá? Do Johann Wilhelm, de 1802. Olha só, aqui tem a Penélope. Essa Penélope, gente, ela se via às voltas com inúmeros pretendentes, mesmo ela sendo casada, tá? Casada. O herói, ele ficou fora, Ulisses, né, durante 10 anos. Presta atenção, ele ficou fora 10 anos, né, participando da Guerra de Troia. Depois, Ulisses demorou mais 10 anos enfrentando outros obstáculos para voltar a Ítaca. Então aqui você tem a representação nessa pintura maravilhosa da Penélope e do Ulisses na Guerra de Troia, tá bom? Olha só. Olha só que bonita essa pintura aqui também, representando para vocês a Eneida de Virgílio.
É assim, ó, Virgílio é o autor, né? Era um poeta latino. Agora a gente já saiu daquele meio lá do o Homero, né? Ele era lá da Grécia. Agora a gente já vem para aqui para a Europa, tá certo? Mas aonde vai surgir a língua portuguesa. O Virgílio era poeta latino. E não grego, tá certo? Já é um poeta latino. Ele se inspirou também em Homero para compor esse poema épico que se chama Eneida, onde ele narra a lenda da fundação de Roma. Os seus heróis, nesse poema que Virgílio escreveu, os seus heróis eram corajosos, piedosos, eram quase humanos, não é verdade? Ou humanos por demais. E ao terminar essa guerra de Troia, essa cidade sua ficou arrasada. Ele saiu em viagem até o rio Tibre, conhecida como Lácio. Esse Lácio é da onde surge, tem indícios da língua portuguesa, onde é a última flor do Lácio, onde é recebido por latino. Quem é latino? Ele é o pai da moça com quem ele se casou, tá? E com isso ele tornou-se o rei do Lácio, uma região lá da Itália. E dos seus descendentes saíram os fundadores da cidade de Roma, tá bom? Então, alunos do primeiro ano, tá explicado para vocês, eu espero que eu tenha me feito entender com relação ao gênero literário, o épico. Depois a gente vai estudar mais outros, vamos em partes. Até mais.